Mas irmãos, né, aqui na Terra, né, nós temos uma fábula, né, de religião. Para as religiões, o que é a palavra significa religião? A palavra religião significa religar a Deus. E louvado seja o nome de Jesus. Só tem uma forma de eu me religar a Deus: a palavra de Deus, a palavra pregada, porque a própria Bíblia fala em João 8,32: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse termo religar a Deus é um tema totalmente mentiroso. O que nos religa a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. A própria Bíblia fala em João 14,6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse tema religião, né, que é religar a Deus, isso é uma mentira contada. Porque ex-religa a Maria, religa a Antônia, a José, a João, e não religa a Deus. Existe só um mediador entre os homens, Jesus Cristo, né? Existe somente um Deus, né? Porque existe somente um Deus. Aí o ser humano quer colocar vários deuses. Sabe por que nós somos tão perseguidos? O cristianismo é tão perseguido porque existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que nós seremos perseguidos por causa da palavra de Deus. Então também nós não temos vertente, nós seguimos somente a Jesus Cristo de Nazaré. E as religiões têm vertente, né? As vertentes, tem umas que seguem a ídolos, outros seguem a demônios, né? Outros a seguem a Buda, né? E é bilhar. Se eu for catalogar, né, existe bilhares de religião e nenhuma delas leva a Deus. Somente Jesus leva a Deus, que é um Deus só, né? Mas o apóstolo Tiago, ele deixou uma lição muito boa para nós, né? Eu quero abrir um paradigma. Se você confessar Jesus como seu único suficiente, você tem que perseverar. Louvado seja o nome de Jesus, porque muitas pessoas, elas vão para os grandes cultos, para os grandes eventos, e elas estão emocionadas por causa da mensagem do louvor, e elas confessam Jesus, mas nos cultos seguintes elas não aparecem mais no culto, porque foi só emocional, emocêntrico. Mas voltando ao assunto aqui de religião, o apóstolo Tiago, ele vai nos explicar qual é a maior religião que nós devemos seguir. A maior religião é Jesus. Jesus não é uma religião, né? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é um segmento. Como nós conseguimos seguir Jesus? Lendo a palavra de Deus, né? Mas o apóstolo Tiago aqui, ele vai nos ensinar, né? Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que fala assim: a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Então a religião, né, quer dizer que é um segmento deixado por Cristo, que o apóstolo Tiago vai pregar, né? A maior religião que você deve seguir, né, é a religião pura e imaculada com Deus Pai, né, que é um ligamento entre Deus e Jesus, né? É esta: visitar os órfãos, né? Quem seria os órfãos? O nosso dever de igreja. Os órfãos são aquelas pessoas que não têm pai, que não têm mãe, né? Essa é uma religião pregada por Jesus. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem são as viúvas? Aquelas que verdadeiramente, né, perderam seus maridos e não quiseram mais casar. Então essa é uma tarefa da igreja. Das suas tribulações, porque uma pessoa que não tem mais pai nem mãe, ele passa por tribulação, ele passa, ele tem saudade do seu pai, saudade da sua mãe, né? E uma viúva, ela também tem saudade do seu esposo, e assim um viúvo também, né? Sucessivamente, se verdadeiramente aquela pessoa for viúvo, o que verdadeiramente é que não queira mais homem nem mulher para a sua vida. E os órfãos, né? Pessoas que não têm mais pai e mãe. Então essa é uma religião. Quer seguir a verdadeira religião? É essa. Você tem visitado os órfãos, pessoas que não têm pai e mãe, você tem levado o evangelho para essas pessoas, você tem visitado as viúvas, você tem, louvado seja o nome de Jesus, visitado elas, levado a palavra do Senhor Jesus para elas, você tem confortado essas pessoas com a palavra de Deus, porque se você, a maior conforto é na palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, esse é o conforto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, guardar-se da corrupção do mundo. Será que você tem se guardado da corrupção do mundo?
mundo, das festas, dos prazeres da carne? Será que você tem se guardado da contaminação do pecado? Todos nós somos pecadores, mas quando Jesus ele vem sobre a nossa vida, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele nos resgata, né? Ele nos transforma. Jesus é aquele que transforma o homem de dentro para fora, fazendo que ele abandone, que ele vomite todos os seus pecados, que ele abandone todos os seus pecados, né? E sirva somente a ele, né? Estar em Cristo é ter mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta, né? Que a gente venha ser semelhante a Cristo, né? Se separar da corrupção do mundo. Então tem a religião, nosso amigo Tiago, o apóstolo Tiago falando, né? A religião é essa, né? Visitar os órfãos nas suas tribulações e guardar-se das corrupções, né? E visitar a viúva. Então é exatamente isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Essa é a mensagem da tarde.